É necessário que você tenha noção que a recompensa, a satisfação, aquilo que dá prazer ao dog, ele deve ser dado no momento oportuno. É como a alimentação do dog. Precisa ter um horário, um momento onde o dog venha se alimentar. A comida não pode estar lá exposta o dia todo, a semana toda. Fora em casos de exceções. Quando eu tenho que sair, às vezes eu já fiquei 3, 4 dias fora e eu deixei o tanto de comida que o Baruch geralmente come em um dia. E ele come o necessário de cada dia. Fora exceções, que às vezes você tem que sair, você só pode voltar no outro dia ou no dia seguinte. Você precisa ter um horário específico e a quantidade específica para a sua raça, para o peso, para o porte. Você precisa ter um canil. O dog ele precisa de um lugar de repouso. Ele precisa ter o seu momento de repouso, principalmente dog de guarda e proteção. Ele não pode estar ali em QAP, ele não pode estar ali ligado, direto, em serviço. Ele precisa ter o momento de descanso dele. O canil, nesse contexto, é o lugar dele de descanso. Tem conteúdo que eu explico sobre isso. Já teve momentos de frio, de chuva e etc. E o Baruch solto. E ele não ir para a casinha dele, ele não ir para o canil, ele ficar em guarda na porta, no frio. E eu tenho que botar ele lá no canil para ele poder descansar. E quando eu boto ele no canil, ele já entra na casa dele. Que ele já entende que ali ele deve descansar. E tem outras situações que é uma correção. Eu vou sair com ele, ele tem um mau comportamento e eu levo ele de volta pro canil. Ele não vai ter o prazer da caminhada. Ele não vai ter a satisfação de sair, porque ele teve um mau comportamento. E através da compreensão da psicologia do dog, você leva ele a entender que aquela atitude está errada. Às vezes até sem palavras, somente com a atitude. Então a atenção é uma recompensa, é uma satisfação. E você precisa saber o momento adequado de dar atenção. Você precisa saber por que você está dando atenção para o dog. Você está dando atenção para o dog porque ele precisa daquele momento? Ou você está dando atenção para o dog porque você está precisando de atenção? Porque às vezes as pessoas querem dar coisas ao dog, mas que elas emocionalmente estão precisando. Não é uma carência do dog, é uma carência da própria pessoa. Eu tenho 2 vídeos que falam sobre isso. Dog Box, carência humana, e Dog Box, idolatria canina, que fala mais especificamente sobre esse assunto. É só colocar Dog Box e ver esse contexto dos títulos que eu acabei de citar aqui. Então, às vezes a pessoa está transmitindo ao dog algo que o dog não precisa naquele momento, mas é a própria pessoa que está precisando. Então você precisa discernir isso. Quando você compreende a psicologia do dog e vai trabalhando a informação dentro da informação canina que o animal possa compreender e possa entender, você passa a discernir isto em você mesmo. Então você tem que transmitir atenção quando o dog realmente está precisando e quando ele merece a atenção, não quando ele não merece a atenção. Tem pessoas que têm um mau comportamento, tem pessoas que têm má atitudes para chamar a atenção. A pessoa sabe que ela tendo uma má atitude, ela tendo uma má ação, ela chama a atenção. Tem pessoas que têm mau comportamento com o intuito de chamar a atenção, às vezes de uma forma consciente, mas às vezes de uma forma inconsciente.
A pessoa entrou num padrão que, se tiver uma má atitude, chama a atenção dos pais, chama a atenção do pai, chama a atenção da mãe. Está buscando atenção, mas com as atitudes erradas. E as pessoas entram nesse padrão. E o dog, alguns contextos, algumas situações, que não é o caso específico desse conteúdo, mas tem situações que o dog ele tem um mau comportamento para chamar a atenção do seu dono. E o dono dá atenção, piorando o mau comportamento, porque o dog aprendeu que, se tiver aquela atitude errada, nesse contexto às vezes é destruindo alguma coisa, ou até a si mesmo, não é uma agressão às vezes em relação bruta a uma pessoa, ao dono, a um vizinho, mas é uma situação às vezes de agressão ao objeto, uma agressão a uma situação do cotidiano. O dog sabe que, através daquele mau comportamento, ele tem a atenção do dono. Às vezes o brigar, o fato de você olhar para o cachorro e discutir com cachorros, aquilo ali está dando status para ele naquele comportamento errado que ele fez. Por isso que ele não para, porque o que satisfaz ele é a atenção. Tem gente que se satisfaz, ainda que seja com o outro brigando, criticando. A pessoa está tão carente de atenção que ela tem uma má atitude, já o outro brigando, exortando, mas é aquilo que a pessoa quer. E a pessoa entra naquele padrão de chamar a atenção através da discussão, através de um mau comportamento. Então é necessário, enfatizando aqui, que as recompensas, aquilo que dá prazer ao dog, aquilo que dá contentamento ao dog, você deve usar ao seu favor. Porque se você não usar ao seu favor, o dog vai usar ao favor dele. Se você tem alguma dificuldade de compreender isso, peça a Deus sabedoria. Se você tem dificuldade de compreender o manejo correto, discernir o manejo correto do manejo errado, aquilo que funciona, daquilo que não funciona, daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, peça a Deus sabedoria no seu relacionamento com o dog, como você pode pedir sabedoria ao seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha. Se você está passando uma situação adversa em qualquer área da sua vida, seja qual for, peça a Deus sabedoria. Se você tem dificuldade em compreender o plano da salvação de Deus para o homem em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da alma, peça a Deus sabedoria sobre o plano da salvação. Peça sabedoria a Deus sobre as coisas espirituais, sobre as coisas eternas. Peça sabedoria a Deus sobre o seu filho, sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo. Para quê? Por quê? Peça a Deus sabedoria nos para quê e nos porquê da vida humana e espiritual. E Deus terá e tem prazer de nos dar sabedoria. Salomão não pediu mais dinheiro. Salomão não pediu a morte dos seus adversários. Salomão não pediu glória e honra e louvores da terra. Ele pediu sabedoria para administrar uma nação. Na realidade, ele estava pedindo sabedoria para administrar sua própria vida. Porque não há como você administrar outrem ou outros. Não há como você administrar bem coisas, pessoas. Não há como você administrar bem situações, principalmente as situações adversas, se você não tem sabedoria para administrar a si mesmo. A partir do momento que você tem sabedoria para administrar a si mesmo, todas as coisas fluem exteriormente e naturalmente, porque estão fluindo bem interiormente. Peça sabedoria para que você administre suas próprias emoções, para que você consiga administrar bem no contexto de manejo de dog, e também você consiga administrar bem a sua própria alma.
para a salvação em Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma. Fique com Deus, tudo de bom e boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dou. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pedisse riquezas, fazendo honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti tiveram, e depois de ti, tal não haverá. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. De Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para os cristãos judeus espalhados por toda parte, saudações. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações, então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Ele não se ofenderá com isso. Mas quando lhe perguntarem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda no mar que é empurrada e agitada pelo vento. A cada decisão que vocês tomarem assim será insegura, na medida em que vocês se voltam, ora para um lado, ora para outro. Portanto, se vocês não pedirem com fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 8.